Yeah, yeah, yeah. Oh, Deus enviou seu Filho amado para salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Oh, e quando enfim chegar a hora em que a morte eu enfrentarei, sem medo então terei vitória. verei na glória o meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Deus único, incomparável, Ele vive está, vivo está em nós. Ele reina, Ele vive. Ele vive
sobre mim, sobre ti, sobre mim, sobre Sempre vive, nós. Deus eterno, Deus único, incomparável. Boa noite, irmãos queridos. Nós estamos nos preparando para o último culto do ano de 2020. Lembrando que este ano é um ano muito especial para todos nós. Quantas coisas nós aprendemos durante o ano de 2020. Não tem como não reconhecermos isto, a quantidade de coisas que nós aprendemos juntos, olhando para longe, para perto, ao nosso lado, relacionamentos, esse tempo de convivência com a família, pandemia, recolhimento, tudo isto vivemos este ano e chegamos ao final do ano e estamos aqui para agradecer a Deus, para glorificar ao Senhor. Seja bem-vindo a este último culto de 2020 e eu quero primeiro agradecer a você a quantidade de vezes durante esse ano que cheguei até a sua casa, com estudos bíblicos, com pregações, com palavras, orações, tudo isso nós fizemos e eu agradeço porque foi uma oportunidade que Deus me concedeu de chegar até você e levar a palavra usando este canal e eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua família. Parabéns por estarmos juntos e entrarmos o ano também juntos. Eu acho que nós devemos criar, sim, expectativas para 2021. Vai ser um outro aprendizado, outras experiências. Mas com certeza Deus tem um propósito em tudo isso. Nós já iniciamos este culto glorificando ao Senhor, louvando a Deus, deixando a música falar ao nosso coração, e eu tenho certeza que a música falou o seu coração. E agora eu quero convidar você para nós orarmos juntos, para nós buscarmos a presença de Deus durante esse tempo que nós estaremos cultuando ao Senhor, bendizendo o nome do nosso Deus. Vamos orar nesse instante, vamos buscar a presença de Deus em oração, pedir a Deus que esteja abençoando, derramando graça e bondade sobre a sua vida. Oremos. Pai querido, Deus bondoso, eu te agradeço, porque ao chegar ao final do ano, ó Deus, ao final de mais um ano tão especial, ó Deus, especial porque o Senhor nos deu uma grande oportunidade de entendermos, de compreendermos, de refletirmos sobre muitas questões que nunca tínhamos vivido, nunca tínhamos experimentado. Podemos ver a dor, o sofrimento, mas também vimos a superação, vimos a restauração, vimos, ó Deus, tantas oportunidades que, ao chegar neste culto, nós agradecemos e bendizemos o teu nome. Muito obrigado a Deus por cada família que nos recebe, cada família, ó Deus, que se ajunta a nós para este culto que nós estamos prestando ao Senhor. Por isso, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, satisfação, alegria grande em glorificarmos ao Senhor. Hoje, nós, nesse culto, queremos falar sobre fé e confiança. Eu acredito que é um tema muito propício para o culto
esse último culto do ano. Fé e confiança, olhando para a mensagem do Salmo 146. O Salmo 146 é o pano de fundo para todo o culto desta noite. Então, bem-aventurado é aquele que confia no Deus de Jacó. Nós cremos, nós acreditamos nisso. O versículo 1 e 2 do Salmo 146 nos traz a oportunidade de uma reflexão dessa forma. Quando o texto inicia dizendo aleluia, louve, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Estamos vivos? Então você é convidado a louvar ao Senhor, ao glorificar o nome do nosso Deus. Então, vamos glorificar a Deus. Vamos louvar ao Senhor com mais uma música que, nesse instante, todos nós estaremos cantando. Você é convidado a cantar onde você estiver, na sua casa ou em qualquer outro lugar. Você pode sim cantar, você pode glorificar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Louvado seja Deus por isso. Vamos louvar ao Senhor. Principados e potestades. Aleluia, glória a Jesus. E exaltado, bem exaltado nos céus. Eu louvarei, bem exaltado para sempre, exaltado o seu nome. É isto que a proposta do culto desta noite está trazendo para nós, este último culto do ano, quando nós olhamos para a palavra de Deus e continuamos confirmando que bem-aventurado é aquele que confia no Deus de Jacó. Confia no Deus de Jacó. Quando nós fazemos isso, nós nos apresentamos diante de Deus, como estamos apresentando aqui, para agradecer. Estas pessoas agradecem ao Senhor. Os versículos 5 e 6 do Salmo 146, que é o texto que estará norteando e estará jogando luz sobre a mensagem do culto desta noite, diz: bem-aventurado aquele que tem
o Deus de Jacó, por auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. É maravilhoso nós observarmos esta palavra, uma palavra que vem de encontro ao nosso coração. Queridos irmãos, amigos, privilégio grande podermos crermos, acreditarmos na palavra de Deus. Olharmos para trás e vermos que se aconteceram muitas dificuldades hoje, nesse último culto do ano, essas dificuldades passaram. Eu agora olho para frente e vejo a expectativa, oportunidades, experiências que o Senhor tem reservado para mim e para você. Nós precisamos crer nisto, nós precisamos acreditarmos nesta verdade. Por isto, nós temos repetido neste culto, neste momento que nós estamos cultuando a Deus, que bem-aventurado é aquele cuja confiança está firmada no Deus de Jacó. Este o busca com confiança, com determinação, com muita alegria. E é por isto que os versículos 7 e 8 do Salmo 147 diz: ele faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta, dá liberdade aos encarcerados. O Senhor abre os olhos dos que não podem ver, dos que estão cegos. O Senhor levanta aqueles que caíram, aqueles que estão abatidos, aqueles que se entregaram. O Senhor, com a sua mão potente e poderosa, os firma e coloca novamente de pé. E o Senhor faz isto porque o Senhor ama os justos. Estes existem sobre a face da terra para que a mão de Deus possa mover em direção a tantos outros, abençoando, usando você, usando a sua vida, a sua família, para ser instrumento de bênção e de graça do mover da mão do Senhor. É muito bom nós termos esta certeza e esta convicção. Vamos continuar louvando ao Senhor, vamos continuar deixando o Senhor agir de uma forma maravilhosa neste culto em que nós estamos prestando ao nosso Deus. Um culto onde o nome de Deus está sendo glorificado, está sendo exaltado. Louve ao Senhor também com esta próxima música. Sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar
coisa magnífica, maravilhosa quando nós ouvimos, quando nós cantamos, quando nós louvamos a Deus. Nosso coração fica repleto de gratidão, de alegria diante do que o Senhor tem feito, diante do que o Senhor tem realizado em nossa vida. Nós, então, podemos nesse culto continuarmos dizendo que bem-aventurado é aquele que confia no Deus de Jacó. Este se rende ao Senhor, se curva diante do Senhor. Tantos outros erguem as suas mãos para glorificá-lo, para exaltá-lo, para reconhecer a grandeza, o poder, a graça, a bondade e a misericórdia de Deus. Tudo isto tem estado à nossa disposição. Então, os meus olhos precisam sim se abrirem, estarem abertos para ver, para enxergar. E foi por isso que o Senhor nos tirou de uma situação desfavorável, das trevas. Nas trevas não se vê, não se enxerga. E é por isso que Ele dá vista aos que estão cegos, porque Ele os tira das trevas e coloca na maravilhosa luz. A luz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este se rende. Os versículos 9 e 10, nós podemos ver aqui do Salmo 146, dizendo: o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. E o povo de Deus, quando cultua ao Senhor em espírito e em verdades, aleluia. É assim que esse texto sagrado coloca para nós. E chegou aquele momento do culto, irmãos queridos, que nós precisamos lembrar, recordar de desafios que no início do ano foi proposto, foi colocado para nós, como povo de Deus, como gente que confia no Senhor todos os momentos e em todas as circunstâncias. Este ano nós fomos desafiados. Olha só o que chegou até nós em janeiro de 2020. Em janeiro de 2020, nós fomos desafiados a celebrarmos a glória do reino de Deus. Celebrar a glória do reino de Deus. Se celebra algo que é real. Se celebra algo que nós estamos vendo e experimentando. Esse foi o desafio colocado para nós. E esse desafio foi baseado em um texto para que pudéssemos refletir durante todo o ano, de Apocalipse, capítulo 11, e versículo de número 15, escolhendo a parte B do versículo. Depois nós vamos ver este versículo completo, mas para o nosso desafio foi a parte B deste versículo, que dizia assim: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. Quem reina e quem vai reinar e quem continuará tendo domínio sobre os céus e sobre a terra e sobre todas as coisas, inclusive sobre a minha vida e sobre a sua vida,
é o Senhor. Este foi o desafio que nós recebemos e como nós precisamos dele esse ano. Como nós precisamos de recordarmos, lermos e entendermos o desafio que o Senhor colocou para nós quando diz que ele tem domínio sobre a nossa vida de eternidade a eternidade e diante de todas essas experiências que nós passamos, todas essas experiências que você passou, a sua família passou, os seus amigos, o mundo inteiro, nós podemos entender sim que o Senhor está no controle de todas as coisas, apesar da humanidade, apesar da incredulidade de tantos, da apatia de muitos outros, de não colocar a vida inteiramente sobre os cuidados do nosso Deus. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus dos céus. E esse texto de Apocalipse 11, ele continua trazendo algumas informações para nós entendermos este desafio que foi colocado para nós, do versículo 13b até o versículo de número 15. Olha só, irmãos queridos, o que o Apocalipse diz. Diz que aqueles que sobreviveram ficaram aterrorizados, ficaram de boca aberta, ficaram como que com seus olhos fixados nos acontecimentos novos que nunca tinha sido visto, nunca tinha passado diante dos seus olhos. E foi por causa de todas essas coisas que o texto sagrado diz que eles deram glória a Deus dos céus. Então, vamos dar glórias ao Deus dos céus ao chegar ao final desse ano. O texto, ele continua no versículo 14, dizendo assim: o segundo ai passou, o terceiro aí virá em breve. O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve altas vozes no céu que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Cremos? Nós acreditamos sim nestas verdades maravilhosas. Continuaremos louvando ao Senhor, glorificando a Deus, porque nesta noite nós precisamos ter motivos para isso. Motivos para enaltecermos, para glorificarmos o nome de Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Louvado seja Deus por isso. Vamos ouvir mais uma música, nos preparando para refletirmos sobre estes desafios que o Senhor colocou para nós. Vamos, portanto, ouvir essa música. Estás assentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando
ansioso espero a sua volta, o grande dia em que tu virás, então subiremos, contigo estaremos para todo sempre. Aleluia, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, Senhor Jesus, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, Que coisa maravilhosa, que coisa linda, nós exaltarmos o nome do Senhor, exaltar o nome do nosso Deus e sabemos que o nosso Deus é grande, maravilhoso. Coisa linda a música que nós acabamos de ler, que nos leva agora a termos uma breve reflexão sobre esses desafios que nós recebemos celebrando a glória do reino de Deus. E nós fizemos isso, sim, por meio de cânticos, de louvores, de hinos de adoração, de leitura da palavra de Deus, de vermos a manifestação do Senhor na nossa vida, irmos ao encontro do próximo, estarmos próximo deles, pertinho deles, vendo as suas necessidades e podendo se emocionar, sensibilizar com tudo que os nossos olhos estão enxergando e estão vendo. Por isso, o reino do mundo, os reinos do mundo vieram a ser do Senhor e do seu Cristo. E ele continuará reinando para todo sempre. A palavra de Deus, em 1 Crônicas 16, de 8 a 9, 1 Crônicas 16, de 8 a 9, o Salmo 96, do versículo 7 ao versículo 8, e o Filipenses capítulo 2, versículo 9 e 11, esta seleção de versículos bíblicos para entendermos e relembrarmos os desafios que o Senhor tem colocado para nós. Esse texto sagrado, o primeiro texto de 1 Crônicas 16, 8 e 9, diz assim: dei graças ao Senhor, clamem pelo seu nome, divulguem entre as nações o que ele tem feito. Coisa maravilhosa. E depois, cantem para ele, louvem-no, cantem todos os seus atos maravilhosos. Deem ao Senhor, ó família das nações, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome e entre nos seus átrios, trazendo oferta de reconhecimento da grandeza, do poder e da glória de Deus. Deus o exaltou soberanamente, seu Filho unigênito,
e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então podemos sim, ao relembrarmos este desafio de celebração da glória do reino de Deus, entendermos que isto é possível. Deus nos concedeu estas oportunidades num ano tão difícil. E talvez por isto mesmo nós, tantas vezes, em tantos momentos nesse ano, os nossos joelhos se dobraram diante do Senhor, reconhecendo que só o Senhor é Deus. Só Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda a adoração. A glória de Deus em situações que nós percebemos, que nós podemos refletir sua presença e as virtudes desta glória se manifestando na nossa vida, no nosso meio e nos momentos em que Ele nos concedeu a bênção e a graça de cultuarmos juntos em cultos presenciais. Isso é motivo de glorificarmos ao Senhor. Por isto que nós ouvimos a Bíblia, a palavra de Deus, dizendo que os anjos proclamaram uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Olha, o profeta Isaías trazendo esta recordação, esta lembrança, este ensinamento, esta profecia messiânica, para nos lembrarmos do desafio, ou dos desafios que o Senhor nos concedeu, nos deu este ano de 2020. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça diante do mover, do agir, da presença grandiosa do poder, da graça e da glória do Senhor Jesus. E como foi a reação do profeta, a reação de Isaías diante desta visão magnífica e maravilhosa. Imagina só como neste momento você aí na sua casa, outros no templo, no culto presencial, nesse instante também ouvindo esta mesma mensagem, tendo esta mesma impressão. O profeta Isaías teve uma reação. E a reação que ele teve foi de um sentimento profundo que tomou conta do seu coração e ele pôs para fora exatamente o que estava no coração. E o texto continua dizendo o que ele fez, e ele diz assim: então gritei. Olha a reação do profeta. E ele diz: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. A glória de Deus encheu aquele lugar. E Isaías ficou perplexo. Isaías ficou observando o que estava acontecendo. E o texto sagrado continua dizendo que, além da reação do profeta, além da reação do homem de Deus em ver tudo aquilo que estava acontecendo diante dos seus olhos, quando nós reagimos, nós movemos a mão de Deus. Nós temos uma resposta de Deus imediata diante do que nós fazemos, se isso for sincero, se isso for verdadeiro. E o que estava acontecendo com Isaías era sincero e verdadeiro quando ele grita,
quando ele chega e diz: ai de mim, por quê? E olha para ele e vê a sua situação e clama pela graça, pela bondade de Deus. E quando ele clamou sobre a bondade de Deus, veja só a ordem do Senhor vindo imediatamente ao profeta Isaías. E o texto diz: então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz, que tocou na minha boca e disse: veja isto, tocou nos seus lábios, por isso a sua culpa será removida, o seu pecado será perdoado. O texto que comentei e li com vocês está no capítulo 6 de Isaías. Depois você pode conferir, ou você já pode aí abrir a sua Bíblia e ver essa mensagem maravilhosa do versículo 3 até o versículo 7 do capítulo 6 de Isaías. Estes desafios foram colocados para nós durante esse ano, para que nós pudéssemos contemplar a glória de Deus, para que nós pudéssemos ver o mover da mão e da graça do Senhor. Diante de coisas que nós enxergamos durante esse ano, diante de tantas situações que aconteceram, experiências terríveis, nunca vista pelos nossos olhos. Quantas vezes nós fizemos exatamente como o profeta Isaías: ai de mim, porque estou neste mundo e eu serei também atingido por tudo isto que está passando pelo mundo inteiro. E quando fizemos isto, o Senhor manda os seus anjos para estar ao nosso redor, para nos livrar, para dar a cura para muitos, para restaurar tantos outros e para não permitir que fôssemos tocados. O Senhor fez isto. Isso é a glória de Deus sendo manifestada no nosso meio. Esse texto de Isaías, que fala sobre a nossa situação, o nosso pecado, as consequências que o pecado deixa, a necessidade de confessarmos, deixarmos os nossos pecados e abraçarmos o presente, o cuidado, a salvação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, este texto sagrado que compartilhamos com vocês nesse instante, é um texto que dá sim ênfase à glória de Deus. Glória é dar honra. Glória é dizer que alguém é merecedor de respeito, atenção e obediência. Isso é dar glória. Isso é reconhecer a glória de Deus sendo manifestada. E nós só podemos fazer isso, irmãos e amigos, quando nós nos submetemos à orientação do nosso Deus. Então, é importante atentarmos para aquilo que Deus tem para nós. Portanto, quando a glória de Deus entra em cena, tudo se torna uma experiência nova, uma oportunidade que reflete a sua presença através de virtudes. Nós vamos ao encontro e tocamos. E quando nós tocamos, sai virtude dele, porque ele é santo. Foi assim que iniciamos o Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Que visão maravilhosa teve o profeta, e que visão maravilhosa nós tivemos durante todo o ano de 2020. Em relação a nós mesmos,
e em relação aos outros. Nunca tivemos um ano em que olhamos tanto para o próximo quanto esse ano de 2020. E parece uma antítese aqui eu falar isto, porque passamos muito tempo do ano recolhido, muitos momentos, muitos meses recolhidos. E como ficar recolhido e olhar isto? Foi no recolhimento que nós valorizamos o quanto precisamos do próximo, quanto precisamos olhar para o próximo e sentirmos também o que ele está sentindo. Nós fizemos isto durante este ano. E como a proposta do ano, o desafio do ano, esperamos colher em 2021 santidade, uma vida mais santa diante de Deus, colher e vivermos harmonicamente, com harmonia com o próximo, porque nós tivemos esta escola em 2020 e entendermos o que é ser feliz, buscarmos a felicidade. E entendemos que Deus responde sim às nossas orações e poderá sim haver paz na sua vida, na vida da sua família, dos seus amigos e do mundo inteiro. Foi uma oportunidade também de observarmos que religiões, e ritos e tantas outras coisas, isso não é suficiente para sermos felizes, para crescermos espiritualmente. Observamos que precisamos servi-lo, de acordo com a palavra de Deus, diante do grande tempo que nós tivemos em estudar a Bíblia, a palavra de Deus, ela trouxe para nós exatamente isto. E aí, veremos e podemos celebrar, sim, a glória do reino de Deus. Neste último domingo do ano de 2020, eu quero lembrar para você esses desafios, que nós não podemos esquecê-los, porque eles irão nos acompanhar, dão continuidade durante toda a nossa vida. Portanto, a glória de Deus encena, torna tudo novo, refletindo sua presença e suas virtudes quando nós nos submetemos à orientação do Senhor. E os anjos, assim iniciamos, proclamavam uns aos outros: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. Olha aí a manifestação da glória de Deus, fazendo que os nossos olhos pudessem ver, trazendo uma esperança tremenda. E essa esperança nós queremos ter, essa expectativa para 2021. Ao som de suas asas, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio da glória de Deus. Eu reajo e grito e clamo, e o Senhor dá ordem aos seus anjos para virem me socorrer, para vir ao meu encontro, para cuidar, para suprir as minhas necessidades. A minha enfermidade é tirada, porque o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. Que nessa noite o Senhor esteja derramando graça e bondade sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, e encontre meu irmão, meu amigo, minha irmã, encontre sim motivo
para, neste último culto, levantar as suas mãos aos céus e dizer: só o Senhor é Deus, digno de todo louvor, de toda honra, de toda adoração. E depois de você dizer isto, você vira e olhe diante de você sua família, seus filhos, seus netos, tão perto de você. E depois você olha um pouquinho mais adiante e vê o próximo, pessoas, gente, o mundo inteiro. E aí você olha para a palavra de Deus e vê o amor de Deus se manifestando através desta glória, da percepção desta glória do Senhor em nossa vida. E vem em nossa mente algo tão forte e grandioso do cuidado de Deus quando diz que Ele amou este mundo. Eu olho e vejo o amor de Deus espalhado, o cuidado de Deus espalhado em todas as direções. Que Deus te abençoe. Derrame graça, bondade e misericórdia, que 2021 seja repleto de novas experiências. Mas não esqueça de continuar fiel a Deus. Não esqueça de continuar glorificando ao Senhor, firme e constante e sempre abundante no Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, meu irmão, e um feliz 2021, e encerramos dizendo que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações infindáveis do Santo Espírito de Deus, seja com esta igreja, seja com este povo em toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe e continue aí ainda se deliciando com esta última música do ano de 2020, fazendo-nos lembrar da expectativa do que está por vir, quando nós cremos na graça e na bondade de Deus. Obrigado, meus queridos. Que Deus abençoe. Deus abençoe sua vida e abençoe a todos nós. Amém.